Aluno IMD, seja bem-vindo a mais uma aula de História. Eu sou o professor Jackson Santos, seu professor de História, e nós estamos estudando aí um conjunto de conteúdos referentes ao processo de colonização do Brasil. Processo de colonização que aconteceu ali em 1500, com a chegada de Pedro Álvares Cabral, e nós damos o nome a esse primeiro período de período pré-colonial. A colonização de fato vai acontecer 30 anos depois, e nós já estudamos na aula anterior como se deu o processo de colonização de forma social. Quem são as pessoas que chegaram aqui? Você lembra disso? Nós falamos sobre os europeus, sobre os nativos que já habitavam aqui e sobre os africanos que faziam parte aí da mão de obra para produzir a economia no Brasil, que seria levada para Portugal, essas riquezas, não é verdade? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a economia colonial brasileira. Vamos comigo nessa viagem. Eu quero estimular você de antemão aí a pegar alguma coisa para que você possa anotar essa aula, né, da melhor maneira possível no seu tablet, alguma palavra de repente que você não tenha, que você não conheça, então você pode estar anotando para dar uma olhada depois. Ou volta um pouquinho a aula, tá bom? Para tirar a dúvida. E lá no conjunto de exercícios também que eu vou passar para você, você vai ter a possibilidade aí de repente estudar um pouquinho mais e tirar as dúvidas, tá joia? Pessoal, o que é economia colonial? É a riqueza da colônia. É aquilo que a colônia vai produzir e que será levado para Portugal e que vai gerar riqueza para Portugal. A economia colonial brasileira, ela é dividida em três etapas. Três etapas. É importante que você fixe isso na sua memória. É importante que você saiba isso para a gente fazer uma prova legal depois e para você enriquecer o seu conhecimento da melhor maneira possível. Então, a primeira etapa, lá no período pré-colonial, nós vamos chamar de ciclo do pau-brasil. Por que ciclo, pessoal? Tudo que tem ciclo, ele vai ter um período, vai ter uma época. Ninguém hoje vive de produzir pau-brasil. Ele não é, até existe, né? Mas ele não é a única economia. Então, o Brasil, nesta época, ele vai viver ali de apenas uma situação que vai gerar riqueza. Quando é na parte da agricultura, nós chamamos ali de uma situação só, um produto só. Tá? Daqui a pouco nós vamos falar sobre a cana-de-açúcar. Mas existiram aí outros produtos que fizeram parte desse processo. Então, o primeiro deles será o pau-brasil. O segundo produto vai ser o açúcar, dentro do ciclo do açúcar, ou do Brasil canavieiro, ou do ciclo da cana-de-açúcar, mas nós vamos chamar aqui essa segunda etapa de ciclo do açúcar. E nós vamos ter ainda outro ciclo, que é o ciclo do ouro. O Brasil já teve outras economias? Sim, o Brasil teve várias outras economias, mas fora desse período que nós chamamos de período colonial. Dentro do período colonial, as economias, os produtos que geraram valores, que geraram riqueza para Portugal, foram esses produtos: pau-brasil, açúcar e o ouro. Então eu trouxe aí para você três imagens que definem bem esse processo. Lá na primeira imagem, o pau-brasil sendo levado para os navios aí pelos nativos, né? Sobretudo os indígenas, e nós já temos aí registro de alguns africanos já fizeram parte desse processo também. Nós temos aqui na imagem central a casa de engenho, né? Com a moagem da cana-de-açúcar para a produção de açúcar. E por fim, eu tenho aqui na imagem, logo acima de mim, o ouro sendo produzido sobretudo pelos nativos africanos. Tá? Eles serão muito importantes aí, os nativos africanos no Brasil, como escravos para a produção de ouro dentro desse período. Muito bem? Eu trouxe para você
pessoal, um slide aí com resumo disso tudo, tá? Então, o ciclo do pau-brasil, que foi a primeira atividade econômica, tá? O único que poderia explorar o pau-brasil era a coroa portuguesa, então nós chamamos isso de um monopólio, porque eles eram únicos, tá? E a mão de obra, quem foi que fez essa mão de obra? Foi basicamente o indígena. O indígena era escravo? Não. O indígena ele não era escravo. Então, por que ele arrancava o pau-brasil pesado, difícil, machucava, morria, quebrava o braço, a perna, o dedão do pé? Por que ele fazia isso? Ele trocava por alguns objetos. E a esse processo de troca, nós vamos dar o nome de escambo. Escambo, tá bom? Então, se você levar para mim essas toras de árvore lá para o navio, eu te dou um espelho. Espelho. Eu te dou um canivete. Canivete. Então, como eram coisas novas para eles, então eles acabavam se submetendo ao trabalho para ter ali aqueles produtos que eles queriam, tá bom? Logo abaixo, nós vamos ver o ciclo da cana-de-açúcar, que aconteceu principalmente no Nordeste brasileiro, tá? Então, um dos nomes que ficou conhecido internacionalmente esse processo é o plantation. Plantation. Se escreve plantation, mas se lê plantation, pelo fato de ser uma palavra de origem inglesa. A cana-de-açúcar era uma monocultura, tá? Produzida a partir dos latifúndios. Tá? O que é o latifúndio? São essas propriedades rurais. E a mão de obra para a produção da cana-de-açúcar, ela será do escravo. Tá? Sobretudo o escravo africano. Tinha escravo indígena também? Também tinha escravo indígena, mas a grande maioria eram os escravos africanos. Lá em cima nós vamos ter aí um resumo dessa primeira parte do ciclo do ouro, tá? Que vai acontecer principalmente, não é só, mas principalmente em Minas Gerais e em Goiás. Principalmente. Porque tinha ouro em outros lugares? Tinha. Tá? O norte do Brasil, por exemplo, é riquíssimo em ouro. Mas nesta época, a maior parte da produção de ouro estava concentrado em Minas Gerais e em Goiás, ali na cidade de Goiás, sobretudo. Tá? Sobretudo na cidade de Goiás. Tá? Então, vai acontecer a existência das casas de fundição. O que eram as casas de fundição? Era onde esse ouro todo era arrecadado, onde esse ouro era fundido e onde eram cobrados os impostos. Então, é nesta etapa da história do Brasil, pessoal, que vai acontecer um deslocamento das pessoas do litoral para o oeste do Brasil. Então, Mato Grosso, Goiás, a região onde hoje é Mato Grosso do Sul, Tocantins, essa região, ela será colonizada a partir de agora. E não falei em Minas Gerais, hein? Inclusive, pessoal, europeus vêm em massa para o Brasil. Tá? Muitas regiões de Portugal ficaram praticamente desertas. Por quê? Porque as pessoas vinham buscar riquezas no Brasil. Vinham tentar encontrar a prosperidade em terras brasileiras, tá bom? Então, qual era o mercado para onde iam todos esses produtos? O interesse de Portugal era abastecer o mercado externo. Externo, tá? Então, não havia uma preocupação para Portugal assim, nós vamos pegar todos esses produtos e nós vamos enriquecer o Brasil. Não, era enriquecer Portugal. Tá? Essas terras aqui, elas ficaram em segundo plano. O objetivo era fortalecer, sobretudo, a coroa. E, na sequência, o que sobrasse ficaria aqui. Tá bom? Mas vamos por etapa, vamos entender por etapa cada um desses processos aí. Então, o ciclo do pau-brasil. Essa árvore que você está vendo aí, ó.
aqui do meu lado, aqui, ó, tá? Essa é uma árvore de pau-brasil. A primeira economia. Por que o pau-brasil era uma economia importante? Por causa da madeira? Sim, a madeira era uma economia importante. Mas o pau-brasil ele produzia uma tinta que era utilizada para tingir, na verdade, tecidos. E era uma tinta muito vermelha. E o vermelho era a cor dos reis, a cor dos nobres. Então, a partir do momento em que essas roupas eram tingidas, elas ganhavam um valor muito grande. Tá? Somente quem poderia produzir essa tinta era a coroa portuguesa. Quem poderia explorar essa tinta, né, essa madeira, era a coroa portuguesa. E para isso foi utilizado a mão de obra indígena. Por que a mão de obra indígena? Porque eles já estavam aqui. Tá? Então eles acabavam trocando aí, e o nosso próximo slide vai falar sobre isso. Tá? E eu trouxe ali para você mais uma árvore do pau-brasil, a semente do pau-brasil, a semente bonita, olha só. Tá? A produção da tinta na outra imagem ali embaixo. Tá? E eu preciso que você entenda que o monopólio disso estava com os portugueses, tá? E essa mão de obra indígena, ela era feita não por escravidão, mas por escambo, por troca. Eu te dou um produto e você me dá um serviço, tá? Que geralmente era arrancar essa árvore, né? Cortar essa árvore e levar essa árvore até os navios, e essa árvore seria levada para Portugal. Trouxe ali para você uma imagem da árvore cortada, né, para você ver que escorre aí essa tinta muito vermelha do centro da árvore, e trouxe ali para você também uma flor de pau-brasil, para que você possa conhecer como é a flor do pau-brasil. Algumas cidades do Brasil já tem bastante. Lá na cidade que eu morava, no sul do Brasil, na escola onde eu estudava, tem uma árvore bem grande de pau-brasil também. Joia, pessoal? Então é isso aí. Qualquer dúvida, volta o vídeo um pouquinho e assiste de novo, tá bom? Pessoal, o próximo ciclo vai ser o ciclo da cana-de-açúcar, que você pode chamar também sobre ciclo do açúcar ou ciclo da cana-de-açúcar, tá? O açúcar, pessoal, durante esse período que nós chamamos de período colonial, que vai de 1530 a 1882, esse produto era caríssimo, caríssimo, caríssimo. E depois desse período, ele continuará caro também. Só para você ter uma ideia, a população mundial mais pobre, ela só começou a adoçar as coisas há um pouquinho mais de 100 anos atrás. Nessa época do período colonial brasileiro, o açúcar era um produto utilizado só por pessoas nobres, só por pessoas que tinham muita grana mesmo. Tanto é que era comum nos casamentos a pessoa levar um potinho de açúcar. E o cara que estava casando ficava feliz da vida, falava, nossa, cara, ganhei aqui um pouco de açúcar, entendeu? E eles usavam aquilo ali com muito cuidado, era muito regrado, eram quantidades muito poucas, porque o açúcar ele era caríssimo. E esse açúcar muito caro, ele a partir de agora será a economia de Portugal a ser produzida no Brasil. Tá? Qual era a região do Brasil? Principalmente o Nordeste, mas todo o litoral brasileiro ele foi plantado ali cana-de-açúcar. Deu certo somente em Pernambuco, tá? De forma definitiva em Pernambuco e na capitania de São Vicente, mas outros lugares também tinham. Tá? Era chamado de plantation. Por que plantation? Tá? Porque era apenas uma monocultura, era apenas um produto. Por isso, a designação plantation e monocultura. Tá? Onde eram produzidos? Nos pequenos latifúndios, nas propriedades rurais, que eram subdivididas pelos grandes senhores de engenho ou ainda pelos donatários que cuidavam aí dessas grandes divisões de terra que aconteciam no Brasil. Tá bom? Nessa imagem lá acima de mim, lá do outro lado, tá? Você está vendo ali uma plantation, uma grande plantação de cana, numa figura muito jóia.
Nessa figura aqui, logo ao meu lado, eu tenho a casa de moagem, ou a casa da moenda, e aqui em cima eu tenho vários tipos de açúcar, sendo que aquele açúcar branquinho que você está vendo lá em cima, ó, ele não era produzido por Portugal. Por quê? Portugal não tinha o domínio do refino do açúcar, tá? Então, o açúcar produzido no Brasil era esse açúcar um pouco mais bruto, tá? Mais escuro, que você está vendo aí nessa imagem logo acima de mim, tá bom? Então, qual é o período que vai compreender aí essa produção de açúcar no Brasil? É o início do processo colonial, ali por volta de 1532, tá? No século XVI, então até o século XVIII. Nós estamos falando, pessoal, de 300 anos, onde o Brasil vai viver somente a base da produção de açúcar. Tranquilo? Nós podemos nos aprofundar um pouco mais sobre isso depois, mas eu preciso ir com você agora para o próximo ciclo, que é o ciclo do ouro. Tá? Então, pessoal, nós estamos passando por um processo no mundo chamado de metalismo. O que é o metalismo? O europeu precisava colocar valor em alguma coisa que fosse difícil de ser copiada e fosse difícil de ser encontrada. O que era difícil de ser encontrado? Ouro e prata. Não era qualquer pessoa que poderia achar ouro em qualquer lugar. Tinha ouro? Tinha, mas não era tanto ouro assim. Tanto é que durante esse processo do ciclo do ouro no Brasil, chega a um ponto de zerar, de não encontrarem quase mais nada nas regiões exploradas ali de Minas Gerais e de Goiás. Tá? Então, para que serviu o ouro? Sobretudo para fazer barras de ouro, que está aqui do meu lado, ó, 2 barras de ouro que eu trouxe para você ver, e cunhar moedas, que está lá em cima. Está vendo lá em cima? Tá? Cunhar moedas. Então, a partir da cunhagem dessas moedas, os governos trocavam com o povo, que consequentemente elas voltavam para o governo em forma de impostos, pessoal. Tá bom? Então, esse ouro era fundido nas casas de fundição, tá? E todo mundo que se deslocava de um lugar para outro acabava tendo que pagar aí os impostos sobre essa produção de ouro no Brasil, produção esta feita basicamente pelos escravos, tá bom? Então, o ciclo do ouro, ele vai rolar aí no século XVIII, tá bom, pessoal? Sobretudo nos primeiros anos do século XVIII, como economia. Continuou a ter ouro no Brasil? Sim. Quem nunca ouviu falar de Serra Pelada aqui no Pará? Né? Muito ouro no Brasil, mas como economia portuguesa durante esse período, tá? No século XVIII, tá bom? Tranquilo, vamos lá. E o mercado interno, pessoal? E o povo do Brasil aqui que estava trabalhando? Como é que esse povo vivia? Como é que ele se virava? Tá? Internamente, existiam as chamadas drogas do sertão. O que eram as drogas do sertão? Eram produtos para temperar comida, tá? Que não era muito hábito do povo português, não pelo menos da forma como é feito no Brasil até hoje. Tá? O que eram as drogas do sertão? Cravo, trouxe ali para você, canela, urucum para fazer coloral, tá? o cacau, de onde era extraído o chocolate, e através desses produtos, tá, havia ali o envolvimento dentro do mercado mais interno. A produção de carne para a agricultura e muitos produtos, pessoal, mas muitos produtos mesmo vinham dos Estados Unidos para abastecer o mercado interno brasileiro, porque nós estávamos focados aqui em apenas uma cultura, tá? Ou era o pau-brasil, ou era o ouro, ou era a cana-de-açúcar, e outros produtos vieram depois disso, mas apenas um de cada vez, tá bom? Existiam os monopólios em cima desses produtos aí, e geralmente Portugal estava diretamente ligado ao processo de produção. A maioria das vezes, Portugal estava ligado ao processo de produção. Tranquilo, pessoal? Até aqui? Tá de boa?
Então, só revisando que nessa aula nós falamos sobre as economias produzidas no Brasil que gerariam riquezas para Portugal. Nós falamos nesta aula que a primeira economia foi o pau-brasil. Nós falamos na segunda aula do ouro, não, da cana-de-açúcar. E na terceira aula nós falamos sobre o ouro que era produzido no Brasil como uma grande riqueza que deu aí muitos e muitas centenas de anos de riquezas para Portugal. Então, essas foram as economias do período colonial e no final ainda dessa aula nós falamos que o mercado interno ele era abastecido pelas chamadas drogas do sertão, tá? Que eram produzidas aí para tempero, era basicamente temperos. Por quê, pessoal? Porque as pessoas se acumulavam a partir de agora, né? Nas novas cidades. E eles precisavam estocar comida. E para que essa comida pudesse ser estocada e não apodrecesse, eram colocados canela, cravo, pimenta do reino, cominho, entre outros produtos. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa aula sobre as economias do Brasil. Eu espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, você pode voltar e assistir novamente. E foi muito bom trabalhar com você nesta aula. Te aguardo na próxima aula de História e foi muito bom estar com você. Valeu, garoto, valeu, garota. Bons estudos e até mais.